Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7h30, a hora oficial do Brasil. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 3 de outubro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Écio Santana. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia para você que acompanha o Mundo em Sua Casa em todo o Brasil. O Mundo em Sua Casa. Confira os destaques do Mundo em Sua Casa de hoje. Polícia prende empresário suspeito de aplicar golpe de 22 milhões de reais. Pai de Valério Luiz pede agilidade nas investigações ao Ministério Público. Justiça do Distrito Federal decreta falência de ex-deputado federal por Goiás. Polícia apreende R$1.200.000 e prende 3 no aeroporto de Carajás, no Pará. Goiás passa pelo Bragantino, 1-0. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h31. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado a nublado com névoa seca. A temperatura máxima pode chegar aos 33 graus. E o teor de umidade relativa do ar variando entre 70% e 25%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. Agora 7h32. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, a hora do mensalão. Relator deve condenar hoje Dirceu, Genuíno e Delúbio. Folha de São Paulo, nova alta impulsiona a retomada da indústria. O estado de São Paulo, Russomano cai, Serra e Haddad empatados. Correio Brasiliense. E agora, José? Joaquim Barbosa deve pedir hoje a condenação de Dirceu por corrupção. Valor econômico. Elétricas entram em disputa pelos ativos do Grupo Rede. Estado de Minas. Mais planos de saúde são suspensos por mau atendimento. Jornal do Comércio. Planos de saúde suspensos por descumprimento do prazo máximo para marcação de consulta. 0 hora. Estado gastaria 2 bilhões de reais para regularizar áreas indígenas. Brasil Econômico. Receita quer impedir importador de fazer encomendas às tradings. O Popular. Vida urbana. Os números que explicam o inferno no trânsito. Diário da Manhã. Invasão das armas. Entre 5 e 15 armas de fogo são apreendidas por dia em Goiás, segundo dados da Polícia Militar. 7h33 agora em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. Mais uma unidade do VaptVupt é inaugurada no estado. Os moradores da cidade de Quirinópolis vão ter agora a comodidade de diversos serviços em um só lugar. O governador Marconi Perillo esteve em Quirinópolis na manhã desta terça-feira para inaugurar a 27ª unidade do VaptVupt no estado. Além disso, ele doou uma ambulância para a Associação de Combate ao Câncer do município e vistoriou obras de reconstrução do anel viário. De acordo com o governador, em menos de 2 anos, Quirinópolis já recebeu 4 obras do programa Rodovida Construção, um investimento de aproximadamente 36 milhões de reais. Eu também vim aqui hoje para inspecionar 4 obras muito importantes para a cidade, que é a reconstrução do asfalto para a cidade de Caçu, a reconstrução para Paranaguara e para Inaciolândia, além do anel viário que está sendo todo reconstruído. São obras muito caras, muito importantes, que tem muito a ver com o estágio atual de desenvolvimento do município.
com 2 usinas de etanol, trazidas ainda quando fui governador, os contratos foram assinados naquela época, e agora estamos aqui na agência do VaptVupt entregando mais um benefício. Eu tenho certeza que daqui a um mês a população de Quirinópolis verá o quão importante é ter uma agência como esta aqui. A aposentada Irani Moreira Garcia, que mora em Quirinópolis há mais de 40 anos, diz que os benefícios entregues pelo governo serão fundamentais, sobretudo para os idosos do município. São a bênção que trouxeram para o povo mais carente, né? Precisam de correr para outro lugar, para Rio Verde, qualquer lugar. O governador Marconi Perillo destacou a importância do desenvolvimento da indústria do etanol em Quirinópolis e prometeu trabalhar pela instalação do curso de agronomia no município. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Além de inaugurar obra de asfaltamento em Quirinópolis, o governador Marconi Perillo participou também da entrega de asfalto reconstruído na GO 515. São mais de 18 quilômetros da rodovia que interliga as cidades de Goiatuba e Panamá, no sul do estado. Acompanhado do presidente da AGETOP, Jaime Rincon, e do secretário de Infraestrutura, Danilo de Freitas, o governador Marconi Perillo inaugurou as obras de reconstrução do trecho entre Goiatuba e Panamá, dentro do programa Rodovia da Reconstrução. O trecho Goiatuba-Panamá, na GO 515, com cerca de 18 quilômetros, facilita o acesso das cidades à BR-153 e interliga a outros municípios da região sul do estado. Nesse trecho, as obras custaram cerca de 2 milhões de reais. Mas além dessa rodovia, o governador fez questão de ressaltar o investimento nas estradas e a importância desse serviço para o crescimento de Goiás. Goiás é um estado muito central no Brasil, por onde trafegam pessoas que vêm de todos os cantos de uma região para outra. Goiás também é um estado muito forte na agroindústria, no agronegócio, na agricultura, na pecuária. Ter estradas boas significa garantir a continuidade do nosso progresso, a continuidade do nosso desenvolvimento, a continuidade do crescimento que temos experimentado acima da média nacional. Eu estou feliz que nós estamos chegando ao final da primeira etapa do programa de reconstrução de rodovias. Nós chegamos já hoje a 85% do programa executado. Vamos concluir a primeira etapa de 2.081 quilômetros e já estamos preparando o início da segunda etapa com mais 2.115 quilômetros. Com isso e mais o programa de conclusão e construção de rodovias novas, Goiás será o estado melhor servido de rodovias em todo o país. São investimentos com recursos do Fundo de Transportes e com recursos de operações de crédito. Eu estou muito animado porque concluímos aqui 7 inaugurações já de rodovias reconstruídas, temos mais 19 prontas para serem inauguradas nas próximas semanas e as outras já estão praticamente prontas. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Hora oficial do Brasil, 7h37. O deputado estadual Major Araújo, do PRB, é candidato à presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Em nota, a assessoria de imprensa do parlamentar argumenta que a intenção dele é promover o debate e modificar o processo eleitoral da mesa diretora da Casa de Leis. As eleições para a mesa diretora ocorrem na próxima quarta-feira. Além dele, Helder Valim, do PSDB, concorre ao pleito com o apoio da maior parte dos partidos. E em ritmo de eleição, entra em pauta na Assembleia o orçamento do Estado para o ano que vem. Ontem, mais uma vez, não houve quórum e, portanto, não teve sessão na Assembleia Legislativa. Os deputados estão no ritmo da campanha e da eleição. O líder do governo, o deputado Helder Valim, do PSDB, disse que a falta de parlamentares nesse período é normal e não prejudicial. Até porque muitos deles estão concorrendo às próximas eleições. Nós estamos na reta final, né? Faltando aí 5 dias para as eleições. Os deputados estão nas suas bases, nós temos um número inédito de deputados que são candidatos a prefeito aos seus municípios. Acho que na história da Assembleia nós nunca tivemos um número tão grande de candidatos. Então, acredito que vamos terminar essas eleições dia 7 de outubro e a Assembleia vai voltar às atividades normais e nos 2 dias de sessão nós colocaremos todos os projetos à pauta em dia. Inclusive com o retorno já depois das eleições, uma preocupação que é a apreciação do orçamento do Estado. Sim, o orçamento chega agora, temos o prazo até dezembro para votá-lo, mas dentro de condições normais de trabalho eu não vejo nenhum problema de estar devolvendo ainda esse ano o orçamento de 2013 ao
Estado. O deputado Helder Valim também falou sobre a eleição para a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa. Ele é candidato único à presidência e conta com o apoio declarado das maiores bancadas, o que garante a sua eleição. Mas, segundo ele, as articulações continuam. A gente está conversando aí, tem alguns partidos que já declararam apoio, o PMDB, o PSD, o PT, o PSDB e o DEM, né? Ainda tem outros partidos que nós estamos conversando, né? E acho que caminha para ter um resultado positivo. Deputado, dentro desse processo de articulação que o senhor está fazendo, o senhor está garantindo aquela participação suprapartidária? A mesa continua praticamente da mesma forma que é hoje, com a participação da maioria dos partidos, aqueles partidos que têm um maior de deputados na casa, a presidência das comissões também obedece também de forma proporcional ao quantitativo dos deputados por partido, não é? As presidências das comissões, enfim, a gente quer melhorar ainda mais a questão da participação de forma muito democrática de todos os partidos, de todos os deputados e deputadas na gestão da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. A eleição para a mesa diretora vai acontecer no dia 10, quarta-feira da semana que vem. Por outro lado, a próxima sessão da Assembleia Legislativa está prevista para terça-feira às 3 da tarde, quando deverá ser lida em plenária a mensagem do governo do orçamento do Estado para 2013. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40 em Goiânia. O presidente do PMDB metropolitano diz que Iris Rezende não disputará mais eleição. Para os eleitores, as atenções estão voltadas para as eleições deste domingo. Mas para muitos políticos, as atenções já estão em 2014, quando serão eleitos, dentre outros, presidente da República e governadores. E na Assembleia Legislativa, o presidente do PMDB metropolitano, o deputado Wagner Siqueira, afirma que dificilmente o ex-governador Iris Rezende disputará mandato. O Iris é nosso ícone maior, nossa grande liderança, é uma pessoa que tem um serviço realizado enorme, goza de um prestígio enorme com todos os parlamentares, com todos os municípios, com todas as pessoas, mas provavelmente o candidato a governo do PMDB será um novo quadro. Adoraria ver o Iris candidato a Senado, mas acredito que até mesmo uma postulação para ele no Senado, ele mesmo ultimamente tem descartado qualquer hipótese de novas candidaturas. Se colocando se colocando como grande mentor, o grande consultor desses quadros PMDBistas. Já se discute então essa renovação para a disputa do governo dentro do PMDB? O PMDB é um partido que mais se renovou. Aqui na Assembleia, eu estou no primeiro mandato, Bruno Peixoto no primeiro mandato, Samuel Belchior tem menos de 35 anos de idade. Mas a disputa para o governo não tem sido assim. A próxima disputa para o governo terá. O Vanderlan tinha uma pré-candidatura pelo PMDB, por algum motivo pessoal dele, não conseguiu consolidá-lo, saiu e dentro desses novos quadros terá uma pessoa que conseguirá juntar o máximo possível o partido para caminharmos unidos junto com o PT e os outros partidos aliados para a gente reconquistar o poder no estado de Goiás. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h42. Aparecida de Goiânia e outros 25 municípios do estado de Goiás publicam portaria de lei seca no próximo domingo, 7 de outubro. Justiça Eleitoral proíbe venda de bebidas alcoólicas no dia da eleição em Aparecida de Goiânia, segundo o maior colégio eleitoral de Goiás, com 272 mil eleitores. O juiz eleitoral, Vanderlei Pinheiro, justifica o motivo da proibição. Visando exageros, visando que ocorra algum crime, alguma conduta que possa vir trazer o mal para a nossa população. Então, em virtude disso, nós estabelecemos que entre 0 hora do domingo e até às 18 horas do dia da votação, não poderão, o comércio em geral, não poderão os comerciantes venderem bebida alcoólica. O juiz também fala da proibição de prisão de eleitores. O eleitor ou qualquer pessoa não pode ser preso ou detido 5 dias antes das eleições até 48 horas após o término das eleições. Isto vai até na terça-feira da semana que vem. Isto porque a lei proíbe que haja prisões a fim de evitar um prejuízo do direito de sufrágio. Cada um vota o direito que tem de votar. Exceção que se faz, que se pode prender nesses dias, se alguém estiver cometendo algum crime, ou seja, sendo preso em flagrante por crime inafiançável, esse sim pode ser preso independentemente da lei. Além de Aparecida de Goiânia, juízes eleitorais de outros 25 municípios decidiram publicar portarias no mesmo sentido. Entre as cidades estão Águas Lindas, Panamá, Aruanã, Lusiânia e Formoso. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h44. Confira agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de Goiânia para esta quarta-feira.
A candidata Isaura Lemos faz campanha neste momento na Avenida Independência. Às 15h, Isaura se reúne com o Sindsaúde e às 16h faz caminhada na Avenida Araguaia, no centro. O candidato do PSOL, Reinaldo Pantaleão, se reúne pela manhã com assessores. Às 15h, o prefeitável se reúne com o Sindsaúde. Cimeison Silveira, às 8h30, visita a faculdade do setor sul. Às 15h, o candidato se reúne com o Sindsaúde. Às 4h, o prefeitável faz caminhada no residencial Buena Vista. Às 6h, Cimeison visita moradores no bairro Madre Germana 2. Paulo Garcia, às 8h, concede entrevista à emissora de televisão. Ao 12h30, o prefeitável participa de debate em emissora de rádio. Às 4h, Paulo Garcia se reúne com a União Brasileira dos Escritores. Às 5h, o candidato faz caminhada no setor Madre Germana 2. E às 8h, o prefeitável se reúne com moradores do Recreio dos Bandeirantes e bairros vizinhos. O candidato Elias Júnior, às 9h30, realiza a caminhada na Avenida Santa Maria, no bairro Goiá, com concentração na rotatória próxima ao cais do setor. A partir das 2h, o candidato se reúne com a coordenação da campanha e apoiadores. O candidato Rubens Donizete, PSTU, às 8h30, vai se reunir com a direção do partido. Às 2h, Rubens visita apoiadores. Jovair Arantes, às 9h, faz movimentação na região leste de Goiânia. Ao 12h30, o candidato concede entrevista à emissora de rádio. Às 5h, Jovair Arantes faz movimentação política no setor Nova Suíça. O candidato do PPL, José Neto, não divulgou a agenda para hoje. Agora em Goiânia, 7h46. O mundo em sua casa. Fechado. Perfeito. De acordo, ok. Concordo. Você é nosso convocado para participar do maior evento do Poder Judiciário. Juízes, advogados e a sociedade vão se reunir para realizar o maior número possível de conciliações. Resolvido. E de acordos fechados. Semana Nacional da Conciliação, de 7 a 14 de novembro. Informe-se. Quem concilia sempre sai ganhando. CNJ, Poder Judiciário. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo elaborado redundante e o som da guitarra mais útil. Por mais atento que você esteja, quando há excesso de velocidade, seus sentidos não conseguem acompanhar. Portanto, seja consciente e respeite a sinalização de trânsito. É uma responsabilidade de todos nós. Não exceda a velocidade. Preserve a vida. Detran e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. Política nacional. Em quase 120 municípios brasileiros, é praticamente certo que não vai haver nenhuma surpresa no resultado da eleição neste domingo. Com apenas um candidato, é fácil prever o resultado das urnas. A lei eleitoral brasileira estabelece que, para ser eleito, o candidato precisa de 50% mais um dos votos válidos. Como brancos e nulos não valem, com apenas um voto, que pode ser o do próprio candidato, ele já estará eleito. Nesses municípios, a única forma de os candidatos únicos não serem eleitos é se ficar comprovado algum tipo de fraude na votação. Segundo a Justiça Eleitoral, a população pode ajudar a evitar a chapa única, apoiando nomes alternativos durante o processo de escolha dos candidatos. Agora são 7h48. As eleições em São Paulo. O Ibope divulgou ontem a 6ª pesquisa de intenção de voto sobre a disputa pela prefeitura após a definição dos candidatos. Em relação à pesquisa anterior, o Russomano caiu de 34% para 27%, Serra foi de 17% para 19% e Haddad manteve 18%. Segundo o Ibope, o cenário em São Paulo fica indefinido, com queda de 7 pontos de Celso Russomano e empate técnico entre José Serra e Fernando Haddad. Em Belo Horizonte, em relação à pesquisa anterior, Márcio Lacerda, do PSB, foi de 47% para 44%. E Patrus Ananias, do PT, passou de 30% para 35%. O candidato do PMDB à Prefeitura do Rio, Eduardo Paes, manteve a liderança e passou de 52% para 57% das intenções de voto, segundo o Ibope. O candidato do PSOL, Marcelo Freixo, passou de 17% para 18%. Em Curitiba, o candidato Ratinho Júnior foi de 30% para 35%. Em segundo lugar, aparece Luciano Dutti, do PSB, que caiu 3 pontos e agora está com 28%. Gustavo Fruet, do PDT, permanece com 16%. As pesquisas foram registradas na Justiça Eleitoral.
O deputado Valdemar Costa Neto, do PR, condenado no caso Mensalão, anunciou que vai recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos contra a decisão do STF. Valdemar argumentou que qualquer pessoa, incluindo ele próprio, tem o direito a ter uma condenação reexaminada, seja por outra instância ou pelo mesmo tribunal. Em entrevista coletiva na Câmara dos Deputados na tarde desta terça-feira, o deputado federal Valdemar Costa Neto, condenado no julgamento do Mensalão por quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção passiva, anunciou que recorrerá da decisão no Supremo Tribunal Federal na Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington, nos Estados Unidos. Ele pretende recorrer à Corte Internacional para ter garantido o direito à ampla defesa. Durante a entrevista, ele admitiu que é inocente das acusações de crime eleitoral e que vai apelar para ter seu direito garantido. O parlamentar descartou a hipótese de prisão e perda de mandato após a confirmação da sentença e afirmou que ganhará a causa depois que procurar a instância internacional. Eu continuo deputado, vou manter o meu mandato, porque confio na justiça brasileira. E nós temos recursos para entrar ainda no Supremo Tribunal Federal e no momento que eles publicarem a sentença, que nós entrarmos com esses recursos, que são embargos declaratórios, depois embargos infringentes, nesse período nós vamos entrar com ação nos órgãos internacionais. Não vou ganhar isso aí. E após a eleição, após a posse, o Lula e muito menos o Zé Dirceu nunca mais tocaram em assunto. O Lula já não tinha tocado. O Zé Dirceu, que eu tratei a coligação com ele do PT e o PL, ele nunca, depois que assumiu a Casa Civil, tratou de assunto de dinheiro comigo. Era tudo pro delúbio. Valdemar Costa Neto era presidente do PL, atual PR, na época do esquema, e foi acusado de receber quase 9 milhões de reais do Valeroduto. Parte desse dinheiro ele recebeu através da Guaranhos, empresa especializada em lavagem de dinheiro. Em sua defesa, Costa Neto disse que o dinheiro era para pagar dívidas da campanha de 2002 como parte de um acordo eleitoral com o PT. Até agora, o Supremo já condenou 21 dos 37 réus por crimes como corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta. Entre eles estão os principais líderes do esquema, como Marcos Valério, a dona do Banco Rural, Cátia Rabelo, além de Jefferson e dos deputados Valdemar Costa Neto e João Paulo Cunha. Foram inocentados 4 réus. De Brasília, Ronaldo Berwanger. Hora oficial do Brasil em Goiânia, 7h51. Justiça do Distrito Federal decreta insolvência de ex-deputado federal por Goiás. A Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal decretou a insolvência civil do empresário e ex-deputado federal pelo PTB de Goiás, José Fulcal de Cacilho, mais conhecido como Tatico. Cabe recurso da decisão. A insolvência foi pedida pelo Partido Social Cristão, o PSC, que alega que não recebeu o pagamento de uma dívida superior a R$130 mil. Em sua defesa, Tatico afirmou que tem condições de quitar as dívidas e solicitou a penhora de 20 cabeças de gado com o valor unitário de R$6 mil para efetuar o pagamento ao PSC. Agora em Goiânia são 7h52. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Policiais do 4º Distrito de Goiânia prenderam o empresário Hélio Luiz Delolo. Segundo a polícia, ele é suspeito de comandar uma quadrilha especializada em aplicar golpes em bancos e empresas de factoring no valor estimado em R$22 milhões. No último golpe, supostamente aplicado no Banco Indusval de Goiânia, Hélio e seus sócios em 2 empresas fizeram um empréstimo de R$3 milhões e deram como garantia glebas de imóveis rurais de Angico, no Tocantins. As terras não existiam e o empréstimo não foi honrado. O delegado responsável pelo caso, Manuel Borges, está investigando o destino do dinheiro e também o paradeiro dos demais integrantes da quadrilha. Agora 7h54. Jornalista Mané de Oliveira se reuniu com a Procuradoria-Geral de Justiça para cobrar resoluções no caso do assassinato do filho dele, Valério Luiz. Mané relatou após o encontro que há 90 dias não tem feito outra coisa senão pedir por justiça. Ele fala sobre o objetivo da visita ao Ministério Público Estadual.
Eu vim conversar com os promotores para saber que pé que está, porque na realidade a gente não tem aquela informação precisa. Os suspeitos, segundo as informações, são os mesmos, mas não tem provas, não conseguiram provas para poder fazer alguma prisão, e a gente fica cobrando. Já cobramos do governador, já cobramos do secretário de Segurança Pública, dos delegados, da polícia, e viemos aqui conversar com o doutor Benedito, com os promotores do caso. Estamos saindo satisfeitos. Tivemos algumas boas informações de que tecnicamente está sendo tudo feito, que o que tem que ser feito está sendo feito, que nada está parado, que está tudo andando. E aí o que eu vou fazer? Infelizmente eu tenho que esperar. A dor continua, ainda não achei um remédio para curar. O coordenador do CAU Criminal, promotor Bernardo Boclin, ressaltou que o inquérito está bem encaminhado e perto de solução, mas que o crime é complexo. Você precisa, por exemplo, descobrir quem foi o autor da execução, se houve mandante, quem são os mandantes, os motivos. Então ele é complexo pela própria forma, né? Foi um crime que foi praticado e que demonstra que houve uma execução, que houve mandante, que houve executor, saber se isso de fato aconteceu, quem são, de que forma que isso aconteceu. Isso tudo demora um pouco para resolver. São provas que precisam ser montadas e que precisam ser colocadas nesse inquérito para que o futuro possa haver a condenação de quem de fato praticou o crime. Nós não podemos esquecer que o inquérito ele é uma parte. Depois disso vem todo um trabalho na justiça feito pelos promotores até a conclusão. O que nós queremos é que esse inquérito ele venha com todas as provas para que a gente possa levar essas provas em juízo e conseguir a condenação daqueles que de fato praticaram o crime. Todos eles, do executor ao mandante, se é que ocorreu. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h56. O câncer de mama é o segundo tipo de neoplasia mais frequente no mundo, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. A estimativa do INCA revela que neste ano serão registrados 52.680 novos casos no Brasil. Na região centro-oeste serão 3.470 casos. A doença é responsável pelo óbito de 12 mil mulheres por ano no país. Para saber mais sobre a campanha de prevenção ao câncer de mama, vamos conversar com Damiana Aparecida Andrade, gerente de saúde da mulher, criança e adolescente da Secretaria Estadual de Saúde. Bom dia. Bom dia. Damiana, pouco se fala nessa campanha Outubro Rosa. Como é que vai funcionar para que ela tenha uma maior divulgação? Então, nós estamos fazendo a divulgação em todos os órgãos de comunicação, como também para as regionais de saúde, para as unidades do interior, para que todos os municípios, nesse mês de outubro, estejam se mobilizando no intuito de estar divulgando a importância das mulheres estarem prevenindo o câncer de mama e também conscientizando a sociedade da importância de fazer a mamografia, que é um exame rastreador que detecta, se detectar precocemente o câncer de mama, existe muita chance de cura e também o prognóstico é melhor, fazendo com que essa mulher venha a ter uma melhor qualidade de vida. Então, essa campanha, nesse sentido, de nós estarmos divulgando a importância das mulheres estarem mudando os hábitos, mudando o estilo de vida no sentido de estar prevenindo o câncer de mama. Quais são os principais fatores de risco para o câncer de mama? Assim, a mulher que não amamenta, a mulher que tem a menarca muito precoce, uma mulher que usa contraceptivos, uso de alguns hormônios, a própria vida sedentária da mulher, a obesidade, então são fatores de risco para o câncer de mama. Então, a mulher ela tem que procurar mudar os hábitos de vida dela no sentido de estar prevenindo. Em todo o país, a gente já afirmou aqui, no início da apresentação, que 12 mil mulheres são vítimas da doença no ano. Aqui em Goiás, os números preocupam? Preocupa, não é muito diferente dos outros estados, nem do mundo, porque o câncer de mama é uma doença que ocorre no mundo todo. Então, o objetivo dessa campanha é justamente estar evitando que as mulheres venham a óbito, porque o que se percebe é que as mulheres têm o diagnóstico tardiamente. Então, o que se quer também é que tenha esse diagnóstico mais cedo, justamente para evitar que a doença seja diagnosticada já avançada e evitar que as mulheres venham a morrer também, que é justamente para diminuir a mortalidade por câncer de mama. Damiana, onde as mulheres podem procurar orientação e diagnóstico? Então, elas podem estar procurando as unidades de saúde para fazer a solicitação da mamografia, para se dirigir às clínicas. Existem várias clínicas que são conveniadas com o SUS para estar fazendo a mamografia, como também elas podem estar fazendo o autoexame da mama no sentido de estar detectando algumas alterações na mama dela. Então, assim, elas podem procurar a unidade de saúde
para estar solicitando o exame, o pedido para ir fazer o exame. Bom, e qual que é a importância que elas tomem ações preventivas como esse autoexame? O que ela deve fazer depois que realizar esse autoexame? Então, ela fazendo esse autoexame de mama, palpando a mama, né, do 7º ao 10º dia do início da menstruação, se ela vê alguma alteração na pele, tanto assim, tipo caroço, enrugamento da pele, se estiver saindo alguma secreção escura, alterações assim no tamanho, na simetria das mamas, então ela deve procurar o médico para fazer o exame, para ser solicitado também a mamografia, porque aí ele vai ter uma imagem, se tiver uma tumoração, vai ser feita através da mamografia, que vai diagnosticar. Rosa, será somente em outubro ou vai se estender pelos outros meses? Não, essa campanha, assim, o máximo pico dela é em outubro, né, que o mundo todo procura chamar atenção para a questão da prevenção. Mas é um trabalho que deve ser realizado durante todo o ano, porque a doença ela já está aí presente, infelizmente, leva muitas mulheres a óbito, e nós não podemos só nos ater ao mês de outubro. Agora, o mês de outubro é um mês que a gente procura divulgar o máximo possível para chamar a atenção das mulheres da importância delas estarem se cuidando e fazendo a prevenção. Damiana Aparecida Andrade, gerente de saúde da mulher, criança e adolescente da Secretaria Estadual de Saúde, que conversou com a gente sobre a campanha Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama. Obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Muito obrigada. Agora em Goiânia, 8h01. Prefeitura e entidades filantrópicas recebem 77 ambulâncias da OVG. Durante a solenidade foram entregues 53 ambulâncias. O restante vai ser entregue nos próximos dias. Francisco Matos, que é presidente do abrigo Comendador Valmor, de Aparecida de Goiânia, representou as entidades que receberam o benefício. Francisco fala sobre a necessidade que o abrigo tem da ambulância. Quando eu dei a notícia ontem para os idosos que nós tínhamos sido contemplados, teve uns que choraram de alegria, porque sempre quando a gente precisava de levar no hospital para fazer algum exame, tinha às vezes que passava da hora do exame marcado, porque não achava uma condução própria. Essa ambulância só veio a facilitar o trabalho e amenizar o sofrimento daqueles idosos. Em seu discurso, a primeira-dama e presidente da UVG, Valéria Perillo, destacou o papel dos deputados estaduais que garantiram os recursos nas emendas que viabilizaram a compra das ambulâncias. Valéria fala também da importância do apoio para as prefeituras e entidades. Essa doação da OVG e do governo do estado é um reforço não só para as instituições filantrópicas, mas também para todos os municípios do nosso estado. Nós estamos repassando hoje 77 ambulâncias para ajudar. E a nossa meta é essa, de agilizar e de dar melhores condições para as pessoas que necessitam desse apoio. Tanto as pessoas de baixa renda, quanto as pessoas que são assistidas pelas instituições filantrópicas. Entre os municípios que receberam as ambulâncias estão Goiandira, Anápolis, Cumari e Aparecida de Goiânia. Alguns ainda precisam entregar a documentação necessária para receber o benefício. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia, 8h03. Governo de Goiás quer ampliar para mais 25 o número de entidades que vão atuar em conjunto na prevenção e no tratamento aos usuários de drogas. A meta é destinar 2,5 milhões para beneficiar 50 entidades que trabalham no enfrentamento às drogas. Desse total, R$1.250.000 será para auxiliar no trabalho já realizado. A segunda metade será destinada para a aquisição de novas vagas nas instituições. Cerca de 220 quilos de carne clandestina foram apreendidos na cidade de Tapaci durante uma fiscalização do Ministério Público de Goiás em parceria com a Vigilância Sanitária Estadual, Agrodefesa e Polícia Militar. Também foram expedidas intimações para adequação dos estabelecimentos à legislação sanitária vigente no prazo de 30 dias. A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito vai indiciar 22 motoristas por dirigir sob o efeito de álcool na capital. Eles saíram de um evento musical
no dia 1º de julho deste ano, realizado no estacionamento do estádio Serra Dourada, se depararam com uma blitz conjunta das Polícias Rodoviária Federal e Civil de Goiás, na BR-153, e se recusaram a realizar o teste do bafômetro. As 22 pessoas correm risco de terem a Carteira Nacional de Habilitação suspensa por 5 anos. Agora, 8h04. Instituto de Neurologia de Goiânia promove Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral. A data é lembrada no dia 29 de outubro, mas durante todo o mês, o Instituto de Neurologia de Goiânia, em parceria com o Instituto Mover, vão realizar uma programação para divulgar informações sobre o AVC, acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame. De acordo com o médico Marco Aurélio Fraga Borges, a programação vai ser aberta hoje com uma exposição no Conselho Regional de Medicina. Mostraremos um panorama do AVC no Brasil. Iremos demonstrar como funciona uma unidade de AVC. Mostraremos 2 casos clínicos em que um paciente foi tratado no momento ideal e um paciente que não foi tratado nesse momento ideal. No dia 17, faremos uma palestra que envolverá todo o atendimento de reabilitação. No dia 22, será realizada uma panfletagem, trazendo a população para que a semana seguinte possa ser feita uma caminhada, que nós estamos organizando para o dia 28, para poder divulgar mais ainda o que é o AVC. O derrame ocorre quando as artérias que irrigam o cérebro sofrem uma obstrução ou uma ruptura, provocando a morte do tecido cerebral. Um socorro médico adequado nas primeiras 4h30 é fundamental, alerta Marco Aurélio Fraga Borges. Todo paciente com alteração da fala, da rima labial, alteração da força de um lado do corpo, ele tem que procurar imediatamente, porque o tratamento ele só é feito até 4h30 do início dos sintomas. Atividade física regular, dieta saudável, evitar fumar e o controle da pressão arterial são fatores que previnem o derrame. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 8h06. Goiás será o primeiro estado brasileiro a ter bloqueadores de celulares seletivos em presídios estaduais. O estado vai adquirir aparelho israelense de última geração usado em presídios federais que possibilitará a localização de celulares dentro das unidades prisionais, a identificação do aparelho e o bloqueio em áreas delimitadas. Goiás deu início à utilização de bloqueadores de sinais de telefonia celular em unidades prisionais ano passado, quando adquiriu os primeiros equipamentos. Para saber mais sobre o assunto, vamos conversar agora com Edemundo Dias de Oliveira, presidente da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal. Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês aí, com os seus ouvintes. Doutor Edemundo, quando a nova tecnologia deve entrar em funcionamento? Olha, nós acreditamos que a partir de janeiro, porque agora é o processo de aquisição. Então, nós já fizemos os testes, ontem os testes foram muito bem sucedidos, o equipamento é muito eficaz. Ele é, como você disse aí, ele além de fazer o bloqueio, o mais importante é que ele detecta, ele localiza onde esses aparelhos estão, se eles estão funcionando, ou seja, eles nos ajudam a fazer a varredura. E também eles são seletivos. Você pode selecionar os aparelhos que você vai bloquear e os aparelhos que você vai liberar. Porque aí você, dentro de uma área, você pode liberar, por exemplo, a administração. Isso é muito importante. E ele é rotativo. Ele é um equipamento móvel que a gente pode tirar ele e andar com ele em todo o estado, fazendo esse trabalho de varredura. Então é um equipamento muito bom, que vai resolver o problema do estado todo, com um custo-benefício que para nós é razoável, porque a vida humana, a segurança tem um valor inestimável. E com os bloqueadores que nós já temos aqui, usando esse novo equipamento compartilhadamente, o problema de rastreamento e de bloqueio de celulares nas unidades prisionais do Estado fica praticamente resolvido. Presidente, celulares entram hoje com facilidade nos presídios? Eu não digo que entra com facilidade. Eu digo que entra, não só aqui em Goiás, mas em vários lugares do Brasil. Praticamente todos os lugares. Por quê? Porque eles entram através das pessoas. As pessoas que visitam, profissionais que vão lá trabalhar, inclusive profissionais de fora, da área da saúde e outros profissionais, entram com esses celulares e deixam lá
da mão daqueles que estão custodiados pelo Estado. Nós sempre fazemos apreensão. Desses equipamentos constantemente. Nós aumentamos a fiscalização, mas infelizmente consegue entrar. Inclusive até dentro das partes íntimas das pessoas. Quer dizer, é uma coisa difícil. A gente, às vezes você tenta agir com respeito à pessoa, ao visitante, né? Uma revista mais humanizada, com respeito, mas as pessoas insistem em entrar, não só com celular, mas com produtos, né, ilícitos dentro dos presídios brasileiros. Infelizmente, a gente tem que estar constantemente lutando contra esse tipo de situação. Doutor Edemundo, o senhor, na sua visão de segurança, o senhor acha que esse novo sistema vai resolver o problema? Resolve. Os equipamentos eles já são utilizados nos presídios federais brasileiros. E nos presídios federais brasileiros eles estão, eles têm uma eficiência muito boa, uma eficácia muito boa. Os testes que nós fizemos ontem aqui também apontaram no mesmo sentido. Então nós acreditamos que é uma ferramenta muito importante, eficaz, para esse problema. Agora é claro que a tecnologia ela está mudando, a gente tem que ir avançando, a gente tem que ir fazendo novos investimentos, a gente tem que reforçar sempre a segurança. Porque o ser humano é criativo, principalmente às vezes para fazer coisa ruim. A minha preocupação é justamente nessa área que o senhor coloca da criatividade do ser humano, porque enquanto a turma do bem trabalha para colocar em funcionamento um serviço, a turma do mal já está preparada para contra-atacar, doutor Edmundo. É verdade. Mas essa é a nossa função. A função da polícia é essa mesmo. Sempre estar atuando em proteção da sociedade, sempre estar atuando, buscando cercar esses criminosos, esses bandidos. É isso que a gente faz. No sistema prisional, a gente procura tratar todo mundo com respeito, com dignidade. Mas a gente tem que ser muito duro no combate a esses bandidos que insistem em perpetrar crimes dentro do sistema, fora do sistema, contra a população indefesa às vezes. Mas nós estamos lutando com toda a força para poder cumprir o nosso papel e oferecer essa segurança mais reforçada para a comunidade. Edemundo Dias de Oliveira, presidente da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal, conversando conosco sobre os bloqueadores de celulares seletivos que serão instalados nos presídios estaduais. Obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia para vocês aí, um bom dia para todos os ouvintes. Que Deus possa nos abençoar. Agora em Goiânia, 8h12. Vamos ao vivo a Alto Horizonte com o Riva Cram. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia também aos ouvintes do Mundo em Sua Casa. O governador Marconi Perillo cumpre a agenda na manhã de hoje em Alto Horizonte, Nova Iguaçu, Campo Norte e Porangatu. O primeiro compromisso, Gil, começa logo mais às 8h30 da manhã com a inauguração da GO 556 e GO 428, dentro do programa Rodovida Reconstrução, contando também com a presença aí do presidente da GEPOP, Jane Rincon. São 26 quilômetros, com investimentos de R$4.600.000 nesse trecho Campo Norte, Nova Iguaçu e também Alto Horizonte. Depois das 9h da manhã, o governador e o secretário de Educação, Tiago Peixoto, entregam em Nova Iguaçu uma escola padrão século XXI, com capacidade para 1.200 alunos, ao custo de R$2.500.000. E no final da manhã, logo mais às 10h30 em Porangatu, a reforma da Escola Estadual de Tempo Integral Pedro II, que também vai ser entregue. Foram investidos no total na Escola Pedro II R$1.800.000. Eu volto, Gil, logo mais dentro da programação com mais detalhes. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. Obrigado, Riva Cram. Agora são 8h14. E a seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Ouviram Ipirangas mais plácidas, de um povo elaborado redundante, e o sol da guitarra mais hoje, os brilhos da cabeça de
Por mais atento que você esteja, quando há excesso de velocidade, seus sentidos não conseguem acompanhar. Portanto, seja consciente e respeite a sinalização de trânsito. É uma responsabilidade de todos nós. Não exceda a velocidade. Preserve a vida. Detran e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia, a seleção brasileira está a um empate de conquistar um título nesta quarta-feira. Os times locais de Brasil e Argentina se enfrentam às 22 horas em Resistência na segunda e decisiva partida do Super Clássico das Américas. No jogo de ida, o Brasil venceu por 2-1, graças a um pênalti convertido por Neymar no lance derradeiro da partida aqui no estádio Serra Dourada. Se empatar hoje, conquista pela segunda vez o troféu criado em 2011. 8:16. 3 jogos abriram ontem a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. No Serra Dourada, o Goiás passou pelo Bragantino e segue firme rumo à Série A. O Goiás conquistou ontem no Serra Dourada, diante de mais de 13 mil pagantes, mais uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Em 14 jogos no estádio Serra Dourada, foram 10 vitórias e 4 empates. Com a vitória de ontem, o Goiás chega a 55 pontos e agora precisa de mais 10 pontos apenas para voltar à primeira divisão do futebol brasileiro. O Goiás só volta a campo no sábado da semana que vem, em Belo Horizonte, diante do América Mineiro. Com mais 3 vitórias e um empate, o Goiás estará de volta à primeira divisão do futebol brasileiro. O time se mantém como único invicto, como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro. Faltando 10 jogos, com 3 vitórias e um empate, o Goiás estará confirmado na primeira divisão do futebol brasileiro no ano que vem. A diretoria que mantém a premiação para os jogadores de R$5 mil por vitória. Próximo jogo somente no sábado, dia 13, diante do América, em Belo Horizonte. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Com um gol nos últimos minutos, o São Caetano conseguiu garantir mais uma rodada dentro do G4 ao ganhar de 1-0 do Guaratinguetá no estádio Anacleto Campanella. Desta forma, o São Caetano permaneceu na 4ª posição, agora com 52 pontos, mantendo distância confortável para o 5º colocado, Joinville. Também nesta terça, com gol marcado por Lúcio Maranhão, que chegou aos 38 na temporada e empatou com Neto Baiano do Vitória como maior artilheiro do futebol brasileiro. O Asa de Arapiraca bateu o Avaí por 1-0 no estádio da Ressacada e se afastou da zona de rebaixamento. 8:17. Vila Nova deve ter 2 mudanças para enfrentar o Caxias na sexta-feira. O Vila Nova segue sua preparação visando o jogo decisivo de sexta-feira contra o Caxias no estádio Serra Dourada às 8:30 da noite. O técnico Ney da Mata hoje à tarde deve posicionar pela primeira vez o time que deverá iniciar a partida. Pelo menos uma modificação deverá acontecer. Na lateral esquerda, André Luiz está suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo. Uma segunda alteração também pode acontecer. O atacante Marion saiu contundido ainda no primeiro tempo do jogo contra o Tupi em Juiz de Fora no último fim de semana. O departamento médico do Vila acredita que a possibilidade do jogador atuar é muito pequena nesta sexta-feira. Em contrapartida, o atacante Wesley, que estava suspenso, voltou a ficar à disposição para esta partida da sexta-feira. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8:17. Começa hoje a fase internacional da Copa Sul-Americana para o Atlético. O Atlético entra em campo logo mais às 8:15 da noite para um jogo histórico. Vai enfrentar o Universidade Católica no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago do Chile. O time rubro-negro enfrenta uma equipe de outro país na América do Sul pela primeira vez em uma partida oficial. Mal no Campeonato Brasileiro, mas confiante de que com Arthur Neto o time possa ir mais adiante, já que em 2010, com Arthur Neto, o Goiás decidiu a Copa Sul-Americana. Para o jogo desta noite, o treinador atleticano mantém a dupla de ataque, com o Dioguinho, Diogo Campos atuando ao lado de Patrick. O volante Dodó, com uma lesão muscular, está fora. Marino volta a ser titular. O Atlético vai tentar, além de marcar gol na casa do adversário, não sofrer.
Humberto Castro, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Já o time da Universidade Católica, apesar de não estar bem no Campeonato do Chile, a expectativa é de um bom público no acanhado estádio São Carlos de Apoquindo, que tem capacidade para pouco mais de 20 mil pagantes. A equipe do técnico uruguaio Martim Lassarte está em 6º lugar no Campeonato Nacional e vê a Copa Sul-Americana como uma boa oportunidade para salvar a temporada. A Universidade Católica vem de derrota de 2-0 para o Colo-Colo na última rodada, realizada no final de semana pelo Campeonato Chileno. O time chamado carinhosamente pela torcida de Os Cruzados, ou Los Cruzados, está definido com Toselli, Álvares, Martínez, Henriques e Pérez, Rios, Costa e Menezes, Cordeiro, Castilho e Ramos. O jogo, que começa às 8h15, terá arbitragem paraguaia. Apita Henrique Cáceres, com Rodney Aquino e César Franco. Os dois auxiliares trabalharam aqui no Serra Dourada, no jogo Brasil e Argentina recentemente. 2 jogos aconteceram ontem pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Palmeiras 3, Milionários da Colômbia 1 e Universidade do Chile 2, Emelec do Equador 2. Às 8h25 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Comunicado da Justiça Eleitoral. O juiz da primeira zona eleitoral, Enion Fleury de Lemos, comunica aos eleitores que votam nas sessões localizadas na Escola Estadual Gracinda de Lourdes, que elas foram transferidas para o Colégio Claretiano Coração de Maria, localizado na Avenida Paranaíba 370 Centro. A Justiça Eleitoral orienta o eleitor para que ele confirme o seu local de votação pelo telefone 148 ou pela internet, no endereço www.tre-go.jus.br. Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Ouviram de pirangas mais plácidas, de um poderado canto retumbante, e o sol que nas ruas, Por mais atento que você esteja, quando há excesso de velocidade, seus sentidos não conseguem acompanhar. Portanto, seja consciente e respeite a sinalização de trânsito. É uma responsabilidade de todos nós. Não exceda a velocidade. Preserve a vida. Detran e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Agora em Goiânia são 8h22. O governo do estado trabalha para que Goiás seja incluído no programa de aceleração do crescimento para a Copa do Mundo. O objetivo da Comissão Goiana para a Copa do Mundo de 2014 é atrair investimentos para os municípios que receberão turistas durante os eventos esportivos de 2013, Copa das Confederações, e 2014, Copa do Mundo de Futebol. O presidente da comissão, o vice-governador José Eliton, afirma que há diversas cidades goianas com forte apelo turístico. Entre elas, Alto Paraíso, Pirianópolis, Caldas Novas e Goiás. Começou ontem a primeira Conferência Estadual de Desenvolvimento Regional. Foi realizado ontem o lançamento da primeira Conferência Estadual de Desenvolvimento Regional. O evento ocorre até o dia 4 de outubro e é promovido pela Secretaria de Gestão e Planejamento em parceria com o Ministério da Integração Nacional. O secretário Giuseppe Vecchi explicou qual é o principal objetivo desse encontro. Ela pretende certamente levantar todos os problemas que a gente tem do ponto de vista de desequilíbrios regionais do Estado e que possam, de uma forma ou de outra, serem atendidos pelo governo federal. Infelizmente, o estado de Goiás também tem disparidades e desequilíbrio. Nós temos o Nordeste ainda pobre, misturado com o Sudoeste, já bem de vida, com uma boa infraestrutura. E o que se pretende numa conferência de desenvolvimento regional é que nós tenhamos um desenvolvimento mais harmônico, mais equilibrado, que as riquezas geradas possam permear todas as regiões do estado, consequentemente as pessoas que lá residem. O secretário de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional, Sérgio Duarte, apontou qual é a expectativa do Ministério em relação às propostas que serão apresentadas durante o evento. Goiás é um estado que vem se destacando no seu desenvolvimento em nível nacional, mas se nós olharmos no interior do estado, esse desenvolvimento, assim como acontece no Brasil, tem sido bastante desigual. Então aqui nós temos 3 regiões que estão especialmente fora dessa dinâmica maior do desenvolvimento. Nós temos de um lado o oeste de Goiás, que está vivendo uma etapa
etapa de muita estagnação, inclusive de perda de população. Nós temos tradicionalmente o corredor da pobreza no nordeste de Goiás e o que eu diria que é o maior problema hoje, o entorno de Brasília, com um enorme crescimento populacional e ao mesmo tempo um acúmulo de problemas, sem estrutura produtiva capaz de absorver aquela população. Então nós achamos que no caso de Goiás, essas 3 áreas merecem especialmente uma ação organizada no sentido de promoção do seu desenvolvimento. Durante a conferência serão promovidos debates e painéis em 4 eixos temáticos: governança e participação social e diálogo federativo, financiamento do desenvolvimento regional, desigualdades regionais e critérios de elegibilidade e vetores de desenvolvimento regional sustentável. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia, 8h25. Libório Santos com informações sobre as ocorrências nas rodovias. Bom dia. Bom dia, 8h25, é hora de irmos para as rodovias. O balanço geral, últimas 24 horas, com 29 acidentes, 14 feridos e 2 mortos. Tivemos um acidente grave, foi uma colisão frontal na BR-153, quilômetro 308, entre Vianápolis e Rialma. Fiat Uno, placa NLD 3516, Aparecida de Goiânia. O motorista foi identificado apenas do primeiro nome, Francisco, mais ou menos 70 anos, vítima fatal. A passageira, Abadia Lemos de Matos, 69 anos, também fatal. Esse Fiat colidiu frontalmente com o caminhão, placa JTM 0383 de Rubiataba. O motorista saiu gravemente ferido. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Pesquisa do Procon de Goiás mostra que goianiense está pagando mais caro por produtos de beleza. A pesquisa foi realizada entre os dias 24 de setembro e 1º de outubro em 14 estabelecimentos da capital, sendo 7 drogarias e 7 lojas especializadas em cosméticos. Dos 48 itens verificados, 80% tiveram aumento de preços em comparação com o ano passado. De acordo com o gerente de pesquisa e cálculo do Procon Goiás, Gleidson Tomás, dependendo do produto, é mais vantajoso comprar em lojas especializadas e ao direcionar suas compras, o consumidor, além de economizar, pode forçar uma redução de preços. Dependendo do seu hábito em pesquisar ou não, é que vai fazer com que esses preços reduzem ou não. Então, o consumidor, deixando de comprar esses produtos nos estabelecimentos que estão mais caros, dando preferência para os mais baratos, é lógico que isso vai fazer com que esses outros produtos tenham uma leve queda também. Agora, nós verificamos alguns produtos, como por exemplo, escova e pente para cabelo, gel fixador, acetona, esmalte, produtos para unha. 16 desses produtos que figuraram no relatório tanto das drogarias como nas lojas especializadas, 13 estão com a concentração de menores preços nas lojas especializadas. O Brasil já se transformou em um dos maiores consumidores de cosméticos do mundo e figura hoje em 3º lugar no ranking mundial. Diante deste consumo crescente, é bom ficar de olho não apenas na qualidade, mas também nos preços, pois um pouquinho de distração pode resultar em um gasto desnecessário. Segundo o levantamento divulgado nesta terça-feira, produtos idênticos podem variar em mais de 100%, conforme explica Gleidson Tomás. Se considerarmos as variações de produtos idênticos, ou seja, mesma marca e mesma gramatura, entre menor e maior preço, as variações chegam a ultrapassar 123%, que é o caso aí de um kit de tintura de mesma marca também, que nós encontramos o menor preço a R$ 8,50 até R$ 19,00. O Procon avaliou o gasto mensal com um kit básico de higiene e beleza contendo 7 itens. O custo foi de 17% do salário mínimo. A pesquisa completa sobre o preço dos produtos de beleza em Goiânia você confere no www.procon.go.gov.br. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia, 8h28. Governo proíbe 38 operadoras de comercializar novos planos de saúde pelos próximos 3 meses. O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira a suspensão de 301 planos de saúde de 38 operadoras no país. A medida vale a partir desta sexta-feira. Conforme o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde, Maurício Seskin, entre 19 de julho e 18 de setembro, foram feitas à agência 10.144 reclamações por beneficiários de planos referentes ao não cumprimento dos prazos máximos estabelecidos para a marcação de consultas, exames e cirurgias. Das 1.006 operadoras médico-hospitalares existentes no país, 204
241 receberam pelo menos uma queixa. Conforme o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o volume de queixas auxilia o governo na suspensão da comercialização dos planos, assim como aprimorar o sistema e a fiscalização sobre os planos. A decisão da suspensão foi exatamente pela nossa avaliação que os mecanismos que a lei já nos dá, que são multas, intervenção, direção fiscal, direção técnica, às vezes a resposta para o consumidor, para o usuário, é muito lenta. A medida que pode ter um impacto mais rápido para a proteção ao usuário é exatamente a suspensão do direito de venda. E a gente, inclusive, orienta cada vez mais o usuário para ele saber que a informação que ele nos dá, a denúncia que ele faz, a queixa que ele nos traz com o protocolo é definidora de novas suspensões e novas sanções para essas operadoras. Então é muito importante que o usuário faça isso. Uma resolução normativa publicada em dezembro de 2011 estabeleceu o tempo máximo para marcação de exames, consultas e cirurgias. O prazo para uma consulta com um clínico geral, pediatra ou obstetra, por exemplo, não pode passar de 7 dias. Conforme o diretor-presidente da Agência Nacional, Maurício Sesquim, a maior reclamação dos beneficiários são as consultas. Pelo fato de que o atendimento mais frequente que a gente tem na saúde suplementar é consulta. No ano passado foram 264 milhões de consultas. De longe é o procedimento mais frequente, portanto você tem maior concentração em consultas, mas ele ocorre também em relação a exames e internações. Esta é a segunda vez que a agência divulga esse tipo de punição. A primeira foi em julho e atingiu 268 planos. Dos planos suspensos nesta terça, 221 de 29 operadoras já faziam parte dessa primeira lista. 80 novos planos e 9 operadoras vêm somar-se a eles. Além da proibição, é aplicada multa de R$80 mil por descumprimento da norma para cada reclamação comprovada. Se for um caso de urgência ou emergência, a multa sobe para 100 mil. Existem hoje no país 1.016 operadoras ativas com beneficiários de planos médicos e hospitalares. De Brasília, Ronaldo Berwanger. Em Goiânia, 8h31. E termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Écio Santana. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzani Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Leandro Franco. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele e rádio difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7h30. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Écio. Bom dia, Gil. Bom dia a você em todo o Brasil. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.